Olá amigo, quero falar sobre o carro Volkswagen Passat B8. O chassi retomado, obviamente modificado de forma adequada, do Golf V, não prejudica o Passat. O carro, assim como as gerações anteriores, tem suspensão com escoras na frente e estrutura multilink na traseira. Uma opção foi a suspensão adaptativa DDC, que pode ser encontrada em muitos carros bem equipados. O sistema de direção é assistido eletricamente. Os motores foram colocados transversalmente sob o capô e algumas variantes tinham tração nas 4 rodas. A embreagem Haldex é responsável por transmitir a tração ao eixo traseiro, como nas gerações anteriores e em outros Volkswagens. Uma característica técnica interessante do modelo é um híbrido plug-in com bateria de tração com capacidade de 9,9 kWh até 2018 e 13 kWh a partir de 2019. Esta variante não estava disponível com tração nas 4 rodas. Na hora de comprar um carro, vale ficar atento à versão do equipamento, pois o Passat era oferecido em versões básicas com equipamentos muito precários para esse segmento, mas também em versões luxo. Alguns carros podem ter estofamento de veludo, ar-condicionado manual e lâmpadas halógenas, enquanto outros podem ter assentos de couro e luzes LED adaptativas. Isto, claro, se traduz em custos operacionais. Mesmo as luzes LED ou os sistemas de assistência à condução irão sempre gerar problemas, mesmo em caso de colisões menores. Quanto mais simples for a cópia, mais barato. A gama de motores do Passat B8 depende estritamente do ano. Uma divisão clara ocorreu em 2019, embora também possamos falar de um período de transição, ou seja, 2018-2019. Desde o início, a transmissão básica na gama a gasolina foi o 1,4 TSI com 125 ou 150 CV. Havia também 1,8 TSI com 180 cavalos-vapor e 2,0 TSI gerando 220 e 280 cavalos-vapor. Em 2018-2019, foram utilizados apenas o motor 1,5 TSI, 150 CV, com filtro GPF e o motor 2,0 TSI com filtro GPF com potência de 272 CV. Após o facelift, a partir do ano modelo 2019, a gama incluía motores 1,5 TSI com potência de 150 CV e motores 2,0 TSI com potências de 190 e 272 CV, e uma variante mais potente do modelo 2020 com potência de 280 CV. É importante ressaltar, porém, que esses motores não eram idênticos aos seus equivalentes de 2018-2019. Todos os motores reformados já possuem um filtro GPF, a Volkswagen o marca como OPF. Desde o início da produção, a gama diesel incluía 3 motores diferentes em 4 versões de potência. O 1,6 TDI básico desenvolvia 120 cavalos-vapor e o 2,0 TDI 150 ou 190 cavalos-vapor. O diesel mais potente é o 2,0 TDI biturbo com 240 cavalos-vapor. De 2019 a 2020, foi oferecido um 1,6 TDI diesel de 120 cavalos, mas a partir de 2020 foi substituído por um 2,0 TDI de 122 cavalos-vapor. A variante de 190 cavalos foi substituída por uma de 200 cavalos em 2020. Em 2020, o biturbo diesel de 240 HP foi retirado. Durante todo o período de 2019 até o final da produção, o motor de 150 cavalos foi mantido quase inalterado. Dependendo da variante e do ano, eram oferecidas caixas de câmbio manuais ou automáticas de 6 e 7 marchas. Cada versão do motor foi combinada com uma transmissão automática. Muitas versões tinham tração nas 4 rodas. Para sistematizar, preparei uma lista com todas as informações. Qual motor escolher? A escolha dos motores neste modelo é tão simples que quase todos podem ser considerados no mínimo bons. Você só deve abordar o 1,5 TSI com cautela se o carro tiver uma quilometragem alta. Embora muitas vezes tenha grandes problemas desde o início, com a gasolina entrando no óleo e prejudicando a combustão. Os mais econômicos são os motores 1,4 TSI a gasolina e diesel. Se você quiser, as versões 2,0 TSI também não queimam muito, mas apenas aquelas com 190 cavalos-vapor, trabalhando no ciclo Miller.
Se você está buscando um diesel, é melhor procurar pelo menos um 2,0 TDI de 150 cavalos, porque o 1,6 TDI é muito fraco. Seu sucessor, o 2,0 TDI de 122 cavalos vapor, é igualmente fraco e não oferece melhor desempenho porque foi suprimido para atender aos padrões de emissões. A opção mais segura é escolher a variante de tração com caixa manual, cuja durabilidade ainda não é totalmente conhecida. No entanto, as máquinas automáticas, especialmente as de 7 velocidades, apresentam as primeiras falhas após 320 mil quilômetros. O que está quebrando? Sem entrar em detalhes, sobre cada motor pode-se dizer que as unidades a gasolina são consideradas livres de problemas. É claro que eles têm seus pontos fracos, mas quando atendidos adequadamente não atormentam os usuários com falhas. Vale ficar atento ao nível do líquido refrigerante, pois podem ocorrer pequenos vazamentos em ambos os motores. Um dos males típicos dos Passats até 2019 era o entupimento do sistema de refrigeração com silicato colocado em sacos especiais, que deveria ser misturado ao refrigerante G13, mais ecológico. Se a inscrição "Mite Silicate" estiver escrita no tanque de expansão, significa que é necessário refrigerante G13 e há risco de estouro da bolsa. Depois que o silicato é liberado do saco, ele entra principalmente no aquecedor, que bloqueia. Também pode entupir o sistema de refrigeração. Os sacos de silicato devem ser removidos e não utilizados para a segurança do sistema de refrigeração. O fluido ecológico G13 deve ser removido do sistema e todo o sistema lavado, despejando líquido refrigerante como em carros reformados. Em 1,4 e 1,5 TSI é necessário a cada 120 mil km, substitua a correia dentada, sendo que as restantes possuem corrente, também substituível, preferencialmente a proxy. 150 mil km. Nos motores diesel, recomenda-se substituir a correia dentada ou mais tardar após 120 mil milhas. Nos motores 1,8 e 2,0 não há problemas de consumo excessivo de óleo ou depósitos de carbono. O fabricante utilizou injeção dupla, direta e indireta, que, claro, após alta quilometragem pode ter seu preço na oficina na troca de 8 injetores. Mas graças a este tipo de fonte de alimentação, estas unidades estão livres de falhas. Os motores diesel geram um pouco mais problemas do que os motores a gasolina, mas dizem principalmente respeito às áreas responsáveis pelas normas de emissões. Desde o início da produção, foram oferecidos motores TDI com sistema SCR em algumas versões e para alguns mercados. Até 2019, nem todo TDI deve ter fluido AdBlue e vale a pena procurar um carro assim. A tampa do depósito de AdBlue está localizada junto à tampa do depósito de combustível. Se o seu motor diesel estiver funcionando de forma irregular ou as luzes de advertência acenderem, a origem do problema geralmente está no sistema de escapamento ou no sistema EGR. Também não é incomum que os injetores fiquem bloqueados porque não gostam do combustível diesel B7. Os motores em si são muito duráveis, mas os reparos nos acessórios podem eliminar completamente a economia resultante do menor consumo de combustível do que nas unidades a gasolina. A bomba injetora Bosch é delicada e não tolera situações de entrada de bolhas de ar. Se houver ar no sistema de combustível, o queime do eixo emperra muito rapidamente, o que leva ao arquivamento da bomba e à contaminação de todo o sistema de combustível. Isto pode acontecer, por exemplo, ao conduzir com baixo nível de combustível, na reserva. As caixas de câmbio automáticas se saem um pouco pior que os motores. A mais delicada é a caixa DQ200 de 7 velocidades, instalada nos motores mais fracos 1,4, 1,5, 1,8 TSI e 1,6 TDI. Se o carro for circular muito pela cidade e em distâncias curtas, esta não é uma boa escolha. Lembre-se de trocar regularmente o óleo da caixa de câmbio e da mecatrônica. Então deve durar até a proxy. 200 mil sem problemas. A transmissão DQ250, que possui 6 velocidades, é muito apreciada. Possui embreagens úmidas que são muito duráveis. Com manutenção regular, troca de óleo, pode facilmente durar 300 mil milhas. E muito mais. Um sucessor digno desta transmissão é a caixa de câmbio DQ381 de 7 marchas,
que também requer manutenção e resiste a longos percursos. Por sua vez, a transmissão DQ500 foi instalada apenas com motores diesel biturbo e é a mais durável. Infelizmente, mesmo as melhores caixas de velocidades DSG, ao contrário das automáticas clássicas, têm embreagens e um volante de massa dupla, e o conjunto completo pode custar mais de $1.250. A durabilidade das engrenagens em si não é comparável à de muitas máquinas automáticas padrão. Se você comprar um carro com quilometragem superior a 200 mil quilômetros, deverão ser esperadas as primeiras avarias resultantes de negligência na manutenção. No caso das caixas manuais, não há com o que se preocupar, além do volante bimassa. Todas as versões do motor possuem dupla massa. Muitos carros equipados com teto solar panorâmico de abertura têm problemas com o estofamento molhado após a chuva. Na maioria das vezes, isso é o resultado de canais de drenagem deficientes do telhado, entupidos com sujeira, incluindo folhas, agulhas, sementes de árvores. Acontece também que os locais onde são instaladas as barras de tejadilho apresentam fugas. Infelizmente, muitos usuários deste modelo têm problemas com vazamentos internos. No entanto, poucas pessoas lutam contra a corrosão. O chassi e a carroceria estão bem protegidos e, considerando os padrões atuais muito baixos para revestimentos de pintura, aqueles aplicados aos Passats são geralmente bastante duráveis. Existem alguns pequenos problemas com o equipamento de rolamento, juntamente com a quilometragem. O ruído surdo pode ser causado por guias da pinça de freio desgastadas e a folga na caixa de direção pode ser removida. A suspensão dianteira tem uma suspensão McPherson clássica com pinos dianteiros substituíveis. Dura aproximadamente 200 mil km. A suspensão traseira tem 4 triângulos por roda com blocos silenciosos substituíveis ou triângulos inteiros. A parte traseira é ainda mais durável que a frontal. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.